Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. Nossa Live TV foi esta claridade premiada que surgiu para a continuidade da mágica. Uma pergunta foi feita a Saduceu Moderno na TV. Deus, que detém todo o poder, terá cedido parte dele a Hitler? A resposta do pregador é indecifrável. Ele disse: há ocasiões em que Deus não participa de transferência de poder para governantes corruptos. Satanás é provedor de forças nestes casos. Isso disse o pregador, eu não tenho nada com isso. Satanás poderoso é sonho de arrecadadores. Embora a Bíblia ensine que só Deus detém poder. Escutem diálogo de Pilatos com Jesus. Pilatos disse: eu tenho poder para te libertar ou para te crucificar. E o mestre respondeu: não terias este poder se do alto não te fosse concedido. João 19, versículos 10 e 11. Se até mesmo o poder para crucificar Jesus veio lá de cima, isso elimina Satanás inventado pelo Saduceu. Se ele existisse, nem migalha receberia do Criador. Vocês já pensaram Deus entregando poder ao inimigo? Tema de hoje será: interpretar é coisa séria. Já dizia meu avô: não importa o que nós dissermos, o que vale mesmo é aquilo que os outros entenderam. Muita gente espalha confusão e o simples se torna complicado pela interpretação inexata. O pior é que tais enganos se espalham pelos quatro ventos. Alguns imaturos, todavia, devem ser desculpados. Ninguém merece castigo antes de aprender a lição. Alhures, grupo de garotinhos despidos, se entregava a tropelias nas areias da praia. Estavam brincando lá nas areias da praia. Garotinhos novinhos. Senhora escandalizada se aproximou do grupo e perguntou: aquela criança que brincava com vocês era menino ou menina? Não sei, foi a resposta dos garotinhos. Ela estava sem roupas e por isso não foi possível sabermos se era menino ou menina. Se aquela criança estivesse vestida, com vestido ou com calça, definição do sexo seria mais fácil na afirmação inocente daquelas crianças. Pelada daquele jeito, precisaríamos adivinhar se era filha ou filho do seu Juvenal.
esclareceram os garotos. A ausência de maturidade ou malícia desfez a intervenção injusta da vizinha. Em termos de anatomia, aquelas crianças eram principiantes. Quando alguém vai adquirindo experiência, no entanto, este alguém irá perdendo paulatinamente a desculpa da maturidade. Não pega bem marmanjo de 1,80 m de altura agir como criança. Apesar de não pegar bem, alguns maiores de 18 anos vêm pisando na bola, em termos de coerência e discernimento. Em matéria teológica, eu venho escutando interpretações que me tiram do sério. Catedráticos insistindo na eternidade de penas, por exemplo. Bastará examinarmos 2 trechos da Bíblia para divergir. Primeiro, um trecho de Judas Tadeu. Segundo, um texto de Simão Pedro. O sentido real surge implacável. Também os anjos que caíram, Deus os aprisionou eternamente nas profundezas, reservados para o grande dia do juízo. Judas Tadeu 1, versículo 6. Deus não poupou os anjos que pecaram e eles foram precipitados nos abismos do inferno, onde estão reservados para julgamento. 2 Pedro 2, versículo 4. Esses 2 textos eliminam esta versão insustentável da eternidade de penas. Alguém apressadinho dirá: os anjos maus foram para o inferno, Getúlio. A palavra eternamente usada por Judas Tadeu e os vocábulos abismos do inferno utilizados por Pedro animam tresloucados mentores. Considerando que os 2 textos apontam reservados para julgamento, eles já perceberam a gafe e ficaram ressabiados. Se todos os réus são inculpáveis até julgamento, como explicar a presença destes anjos maus no inferno eterno? Como justificar inferno eterno quando o Evangelho diz que os anjos maus ainda aguardam julgamento? Eles estão na fila de espera. Isso nos ensina que a Bíblia usa a palavra eternidade como longo tempo, não como algo que jamais terá fim. As entrelinhas certificam tal entendimento. Se os anjos maus estão reservados para julgamento, é inegável que pelo menos alguns deles sejam absolvidos. Julgamentos sérios definem culpados e inocentes, ou culpa ou inocência. Então concluímos que os abismos do inferno citados por Pedro perderão usuários no dia do juízo, porque muitos deles serão absolvidos, então não estarão mais no inferno. Então, desde o início nós ficamos sabendo
que o inferno não tem nada de eterno. Na hipótese que Deus mudasse o próprio juízo final, a justiça divina não alcançaria quem já se encontra no cárcere, porque o cárcere seria eterno. Emenda nesse soneto, amigos, geraria consequências ainda piores que o texto corrigido. Para livrar a cara de intérpretes nada sérios, apressadinhos, colocam a própria justiça divina em saia justa. A linguagem da Bíblia se define pela própria Bíblia, porém, quando eles desenham o rosto de Deus do inferno num desses anjos maus, como eles dizem, apontam lá o rei de Tiro como sendo o demônio, o propósito dele se comprova. De imediato se define a intenção de mostrar que a origem das entidades diabólicas é a mesma dos nascidos das mãos de Deus. Então eles são camuflados como filhos de Deus e enganam idiotas desprevenidos que carregam Bíblias, mas nada entendem de Bíblia. A inexplicável guerra nos céus também faz parte do episódio ocorrido no planeta Éden paradisíaco. Aqui eu afirmo e ponho a mão em cima. Eu afirmo e comprovo. Ademais, eu garanto que o planeta que acolherá os exilados da Terra depois de julgados não é tão inóspito quanto dizem. É a própria Bíblia quem fala isso. Uma conclusão nós chegamos. Aqueles anjos maus nada têm a ver com as histórias fictícias, inventadas, de monstros diabólicos. Aqueles anjos maus não se encontravam no céu, pois seriam imediatamente descobertos por Deus. Ou você acredita que espantalho fabricado enganou Jeová? Enganou Deus. Existem delegados de polícia, meus amigos, experientes, que conhecem o marginal de longe, até pela ginga, até pelo jeitão de andar. Eles conhecem. Vocês acham que Jeová conviveria com bandidos em volta do seu trono, na mesma sala? Colocar anjos maus no paraíso é insensatez de enganadores. Tais anjos eram adâmicos de Éden, onde aconteceu aquela guerra no céu, que até hoje ninguém explicou. Depois de expulsos, habitaram a terra. O Apocalipse conta essa história. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que seduz todo mundo. Foi precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem nosso site. Ele já está na telinha.
por gentileza de bons amigos. E não esqueça que as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa, dia e noite, estão à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube 1, 2 e 3, constantes no site. Estão linkadas em listas de palestras. Escolha dentre elas pelo nome, clique, aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Procure as palavras quarta dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio vai aparecer. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela colaboração preciosa. Gratidão da mesma forma aos amigos que curtem nossas palestras e registram seus nomes. Que Deus os abençoe e guarde. Na sequência, nosso tema. Interpretar é coisa séria. Percebam que a serpente do Éden está no texto e desceu ao planeta Terra, integrando a caravana de Adão e Eva. É o mesmo assunto, é o mesmo episódio. A descrição está focalizando aquilo que o Gênesis focalizou. O nosso mundo passa a ser o inferno temporário da raça adâmica. Os terráqueos, nossos contemporâneos, ainda maus alunos, engrossam filas de anjos maus, com o mesmo destino dos antigos. O destino deles é o meu destino, é o destino de todos nós. O câncer, a AIDS e todas as endemias antigas e modernas são expiações, vejam só, temporariamente usadas para corrigir. Não existe nada eterno. Novas hordas de anjos maus vêm agravando os seus karmas e todos ficam reservados para o juízo final. Jornais confirmam. Crianças são lançadas de janelas de edifícios. Filhas presas em porões insalubres são estupradas pelos próprios pais. Ainda esta semana escutei notícia de idosa que foi morta depois de assaltada. Por que Deus criaria símbolo do mal quando já existem tão peçonhentos terráqueos? É aquilo que estamos cansados de dizer. O ser humano iguala temporariamente o maligno enquanto ignorante. Vírus desconhecidos e mosquitos perniciosos são consequências deste arrastão de perversidade. Provações maltratam o corpo, mas permitem que o espírito aprenda e reconheça o império do Senhor das alturas. Deus manda em tudo. Dilatado tempo de provas representa a eternidade, citada por Judas Tadeu, que deixará de ser eternidade no dia do juízo final, quando muitos que se encontram presos serão libertados e justificados. Naquele dia, muitos anjos perderão o apelido de maus, pela renúncia ao domínio da maldade. Deus escolherá
torno de terceira parte dos habitantes da terra aqueles que são menos imperfeitos. Percebam que certo trecho de Apocalipse comprova que o inferno está longe das características que lhes emprestam os teólogos. Vejam o que diz Apocalipse. Este beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado em fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. Alguns apressadinhos, escutando fogo e enxofre, se enchem de gosto. Esses nem percebem a esplêndida presença da assistência dos santos anjos e do Cordeiro. A promessa é clara. Os santos anjos e o Cristo aliviarão o sofrimento dos apenados. E isto no inferno temporário das provas. Os planetas inferiores, onde estão aqueles que sofrem pelas suas falhas, esse planeta, meus caros, está sendo constantemente aliviado em suas provações por Deus, através dos santos anjos e do seu Cristo. Se o inferno fosse eterno, essa promessa seria falsa e vazia, considerando que não modificaria o destino dos apenados. Eles estavam irremediavelmente perdidos por decreto de perpétua expiação. No inferno eterno da teologia, os espíritos sofreriam o fogaréu, que os impediria até mesmo de enxergar anjos e o Cordeiro que representa o Cristo. Naquele transe, assistentes sem ajuda agravariam as dores. Assistir apenas quem sofre, ficar olhando de longe, não vale nada, não tem valor algum. Percebam a diferença gritante entre esta teoria esdrúxula e a interpretação espiritualista. Espiritualistas localizam o inferno eterno como um planeta de provas, com os santos anjos e o Cristo aliviando dores. O pior bandido vitimado por doença grave no inferno temporário da terra sempre foi e será alvo de compaixão e de socorro. Todos são considerados filhos de Deus, sem exceções. Se Deus nos criou, Deus é nosso Pai. E é o Apocalipse falando claro. Os atormentados em fogo e enxofre serão assistidos pelos anjos e pelo Cristo. Essa é a dinâmica da doutrina espiritualista, onde ninguém contesta a afirmação do salmista de que todos somos filhos de Deus. Vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Palavras de Jeová no Salmo 82, versículo 6. Vejam lá. Na seara espiritualista, sadismo e contradições não tem guarida. Ninguém será condenado eternamente. Em outra ponta do raciocínio, ninguém será salvo de graça também. Outra vez apelamos para Apocalipse. Eis que depressa virei, e o meu galardão anda comigo, para recompensar cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12.
As obras de benemerência determinarão o destino do espírito. Não adianta se iludir que colherá o que não terá plantado. Nem promessas vãs, nem construções de templos bilionários substituirão o procedimento correto e as obras de socorro. Vocês acham que Deus é adepto da impunidade? No momento que tal acontecesse, o Pai Celestial estaria negando as vantagens de julgamentos perfeitos. Jesus foi claro quando disse: a casa de meu Pai tem muitas moradas. Todas essas moradas são escolas para estudo e aplicação dos preceitos e estatutos divinos. Condenação eterna significaria negar a eficácia deste método. Desde bebê chamando mamãe, passando por adulto escolarizado, até idoso que se diz sapiente, todos carecem de aprendizado. Ninguém é sábio, só Deus e o seu Cristo. Negar a eficácia do ensino como libertação seria castração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São palavras de Jesus. Ninguém se admire ou duvide. São bilhões de galáxias, bilhões de escolas. Oferecendo vida abundante, Deus recomenda a partilha de espaço, de pão e de aprendizado. Ninguém será excluído das bênçãos. Os repetentes serão exilados, mas continuarão aprendendo. Partilhar é o preço cobrado pelo Pai Criador. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Vocês já imaginaram a triste figura de alguém apontando o ano de 2020 como repleto de bons augúrios? Duplo 20 e dupla prosperidade, repetia a aposta do guru ao microfone. Ele apostava em eventual acerto para depois divulgar a sua condição de profeta. Arrecadações milionárias dependem de propaganda. Os 20 duplos ficam declarados como bons augúrios. Mas o vaticínio do infeliz terminou em obra, em zebra. Além de inúmeros desastres do Brasil em 2020, vocês sabem disso, a pandemia impôs silêncio aos 20 duplos de triste memória. Jesus advertiu: palavras ociosas que homens proferirem exigirão prestação de contas no juízo final. Mateus 12, versículo 36. Cuidado com promessas falsas, senhoras e senhores. Elas podem contaminar seu discernimento e prejudicar o seu raciocínio. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Interpretar é coisa séria. Após muitos anos de restrições e economias, Dona Florinda conseguiu decorar a casa. Foi nessa altura que 5 netos
foram visitá-la. Receio não ter sido delicada com eles, explicou Florinda no dia seguinte. Eles ficaram estragando meus enfeites e eu atrás deles gritando: não, não, não. Senti que meus netos se afastaram descontentes. Naquela mesma noite eu tive um sonho desagradável. Sonhei que morrera e me encontrava no purgatório. Eu fui obrigado a morar sozinha numa casa enorme, lá no purgatório. Havia alto muro de vidro em volta do jardim e do lado de fora os meus netos brincavam. Eles não podiam entrar para falar comigo, nem eu podia sair para conversar com eles. Nem vozes eu escutava, fechada naquele sepulcro sombrio. Que sonho pavoroso! Exclamou a vizinha, penalizada diante do puxão de orelha que Florinda enfrentara. Sim, exclamou velhinha desenxabida. Pesadelo pavoroso, mas instrutivo. Eu sozinha dentro do mausoléu e as crianças lá fora. Famílias separadas pelo impaciente zelo de preservar bugigangas em detrimento do amor e do afeto. O mais pavoroso é que o sonho se repetiu por 3 noites. Valeu a experiência todavia. Dona Florinda, a partir daquela lição, deixou livres os rosados pezinhos daquelas crianças para que vivessem seus folguedos. Solidão nunca mais. Foi o desabafo discreto da vovó, abraçando 3 netos felizes ao mesmo tempo. Infelizmente, ondas de rejeição estão envolvendo as famílias. Embriões oriundos de gravidez indesejada têm aparecido em vasos sanitários. Crianças despencam de janelas de prédios. Apesar de sobrarem malévolos, com esta resenha, como esta resenha mostra, alguém divulga que Deus criou o ser diabólico. E a pergunta se torna imperativa. Para que criar seres diabólicos? Tal coisa é semelhante ao dono de horta encharcada. A horta já está encharcada e ele está pedindo chuva. Criar monstros satânicos seria chover onde sobra umidade. Todas aquelas entidades que Jesus expulsava, narradas pelos evangelhos, foram espíritos de terráqueos vingativos. Quem não tem boa índole encarnado continuará o mesmo no mundo espiritual. Ninguém se iluda pensando que o falecimento modificará o caráter na hora. Morreu, ficou santo. Não, meus amigos. O sujeito continuará do mesmo jeito lá no mundo espiritual. Porque a vida continua, vão reencarnando até aprender. Ninguém se iluda pensando que o falecimento modificará o caráter. Quem lançou crianças da janela de edifícios não mudará súbito. Quem comete pecado pertence ao mal, ensinava João Evangelista, porque o maligno é pecador desde o princípio. 1 João 3, versículo 8. Se analisarmos tais palavras, reforçaremos convicção de que anjos maus jamais fizeram guerra nos céus.
Deus os conheceria no primeiro impulso de maldade. Visão de raio-x sempre foi atributo da divindade. Deus enxerga em secreto, como disse Jesus. Para desmoralizar a tese absurda, o Evangelho nos conta que Jesus foi o único terráqueo que habitou no sétimo céu. Está lá em João 3, versículo 13. Se os anjos maus convivessem com Jeová ao lado do trono, apesar de pecadores desde o princípio, Jesus teria nos enganado. Antes dele, aqueles fomentadores de guerras e futuros demônios teriam ocupado o espaço sagrado. Se os anjos maus tivessem enganado Jeová, habitando os céus, José do Egito, Jó e Daniel teriam sido injustiçados, porque Jesus negou a presença de todos eles no paraíso. Sim, meus caros, se Jesus era o único terráqueo merecedor do paraíso, José do Egito, Jó e Daniel não estavam lá. Agora, a teologia fala que os bandidos lá dos anjos maus viveram no céu e fizeram guerra no céu. Se as 3 colunas impolutas do Velho Testamento não estavam lá, como aceitar aprendizes de demônio na sala do trono de Deus? Os teólogos nos devem essa resposta. Acreditar em doutrina desse tipo é semelhante à história daqueles garotinhos que contamos há pouco, no início da nossa palestra. A infantilidade parece semelhante. Os garotinhos não souberam responder qual o sexo da outra criança, porque ela não estava vestida. Os catedráticos espreitam a realidade desenhada na ponta do nariz, mas continuam coando mosquitos e engolindo camelos. Infantilidade é nome adequado para definir eles e as crianças. De minha parte, eu sempre considerei anjos maus no paraíso como tentativa de jogar areia em nossos olhos. O que eles querem é nos confundir. Certa vez, religioso de carteirinha me provocou, dizendo que os mártires de Roma professavam a sua religião. E você? Eles, virando um olho enorme para mim, eles quiseram saber, exalando superioridade. Eles queriam saber se eu tinha alguém da minha doutrina para valorizar a minha crença, como eles tinham os mártires. Eu lhes contei fatos ligados a 2 guerras mundiais, mostrando inexistência de ligações entre os 2 fatos. O brigadeiro William Michaud era o melhor piloto da Primeira Guerra Mundial. Ele abateu 72 aviões inimigos. Seu filho Arthur Michaud, que pilotou Spitfires na Segunda Guerra Mundial, sequestrou a fama do pai. Eu e papai somos heróis de guerra. Somados, nós derrubamos 73 aviões inimigos. O pai dele, 72. Ele apenas 1. Somando ele e o pai, 73 aviões. Pela estatística e pela matemática, tudo certo. Pela lógica, porém, o filho do brigadeiro não passava de sombra, dividida por 72 diferenças. E neste ponto, amigos, faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite os seguintes programas: Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Cardeiro, e o infantil Mundo de Alegria com Janaína de Oliveira. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda: quartas-feiras é nosso dia de encontro. A partir das 10 horas da manhã, nas quartas-feiras, sempre estaremos na Live TV Ponta Grossa, ao vivo e a cores. Na próxima semana focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Interpretar é coisa séria. Sempre apontei mártires cristãos como heróis, pela coragem, desapego e fé. E na mesma linha, eu desafio vocês. Eu vos desafio. Poderias demonstrar semelhança, por menor que seja, entre modernos devotos de qualquer religião e aquela gente desapegada do primeiro século? Não tem. Não existe semelhança. Que me respondam especialmente os aproveitadores do drama do Calvário, usurpadores de colheitas que jamais plantaram. Estes sempre usaram ferramentas variadas, lícitas e ilícitas. Os fins justificam os meios, dizem eles. Aliás, nesse particular aconteceu algo pertinente, meus amigos, nos tempos do rei Davi. Foi feita a contagem da população das 12 tribos. E a Bíblia registrou o fato de maneira estranha e contraditória. Em 2 Samuel 24, verso 1, temos o seguinte texto: Jeová incitou Davi a realizar o recenseamento. Vejam só, Jeová incitou Davi a realizar o recenseamento. Deus ordenou o recenseamento. O mesmo fato narrado em 1 Crônicas 21, verso 1, revela que Satanás fez com que Davi realizasse o censo de Israel. Vocês vejam a diferença. Numa é Deus que manda, noutra é o demônio que manda. Num dos livros, Jeová comanda. Noutro, o mandante é o espírito das trevas, o espírito do mal. Por mais que se esforcem, os teólogos nunca explicaram isto. Aqui a decisão é divina, acolá é coisa infernal. Parece algo produzido a 4 mãos, exclamam gozadores, e o esclarecimento amortece e insolúvel. Em nossa doutrina, o mistério se dissolve, porque aceitamos discordâncias no interior das criaturas. Ninguém é sempre mau ou sempre bom. Aprendizes são alvos de influências benéficas e maléficas. Nossa mente oscila na direção dos ventos. Enquanto ignorantes, nós não temos uma diretriz segura. Como espíritos pouco evoluídos, parecemos pêndulos de relógio, para lá, para cá, para lá,
para cá. Neste minuto, o entusiasmo nos domina e ficamos permeáveis ao divino. Noutro momento, nos tornamos pasto de obsessores. Divulgadores do recenseamento registraram reação diferenciada de Davi e os seus humores definiram 2 mandantes. A inconstância de Davi é culpada disso, pelo eterno cochilo dos escribas da Bíblia. A mente volúvel do rei viajava como carro sem freios. Até mesmo Jesus, na tentação do deserto, foi defrontado pelo atrevimento do seu ego carnal. A carne é fraca, dizia Jesus. Que as pedras virassem pães era apelo desse lado material do corpo de Jesus. Segundo o Evangelho de Lucas, o mestre estava repleto do Espírito Santo naquela ocasião. Apesar da exuberante espiritualidade, nosso rabi sentiu fome. E a fraqueza reclamava alimento. A mente humana valeu-se da redução energética para exigir, ordena que essas pedras sejam transformadas em pães. Lucas 4, versículo 3. Será importante avaliarmos detalhe. No momento em que o evangelista o considera repleto do Espírito, neste mesmo momento a tentação ocorreu. Carência manifestada pelo Mestre perfeito serviu de atenuante para o vacilo de Davi no episódio do recenseamento. Conhecer número de habitantes determinada por Deus visava melhorar a administração do reino. Tais propósitos, no entanto, viram ser conspurcados por interesses personalistas do governante. Anjo mau dentro do rei Davi tomou as rédeas e consumou a atrapalhada que até hoje nos surpreende. Jeová deu pontapé inicial em projeto útil, porque o recenseamento era necessário. As intenções políticas do rei Davi, no entanto, o tornaram pernicioso. O plano ficou perigoso. A serpente rastejante sugerindo vantagens ao rei e a serpente exaltada suscitando coleta de dados para benefício dos súditos. Retornando à tentação de Jesus no deserto, encontramos algo pertinente. O tentador afastou-se de Jesus por algum tempo. Lucas 4, versículo 3. Por algum tempo. Isso se encontra na linha do nosso raciocínio. As entrelinhas deixam claro que somente por algum tempo o tentador interrompia o assédio ao Nazareno. Embora impedidos, sequer de tocá-lo, espíritos de humanos vingativos alimentavam a esperança de alcançar Jesus desprevenido. O próprio Evangelho promete retorno deles. Eles vão voltar. É inegável, portanto, que Jesus esteve sujeito ao fogo cruzado de sugestões da sua própria mente e também de entidades espirituais no entorno. O adversário anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Está lá em 1 Pedro 5, verso 8. Nessa mesma linha, entendemos que até encarnados exercem tentações. Viventes mal amados podem armar ciladas para suas próprias famílias. Simão Pedro é exemplo encarnado de mau conselheiro.
Por incrível que pareça, existe episódio no Evangelho de obsessão autorizada pelo apóstolo Paulo. Já pensou? Obsessão autorizada por Paulo? Bastará interpretarmos ordem dada aos coríntios e entenderemos lição divulgada pela nossa palestra. Que o prevaricador seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5. Certo mané cometeu crime e Paulo jogou o Exu em cima dele. O sujeito padeceu nas garras do obsessor durante certo tempo, mas segundo promessa de Paulo, pelo sofrimento que ele padeceu, alcançará salvação no dia do juízo final. Isto clarifica o entendimento de que nada se encontra fora do controle do Pai Celestial e do Cristo. Tudo é válido para a salvação dos pecadores de todos os tempos, porque Deus quer que todos se salvem. Será ótimo entendermos essa sequência surpreendente do assédio constante dos malignos. Valerá criarmos, com a ajuda do nosso Cristo, de poderosa couraça que nos proteja contra todos os tipos de assédios. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós estamos vibrando e pedindo a Deus que todos recebam bênçãos sobre bênçãos, de paz, de alegria, de entendimento espiritual, de saúde, enfim, de tudo que existe de melhor. Mas acima de tudo, meus amigos, que todos recebam as sementes do amor em seus corações, para que floresçam coisas boas e o mundo modifique para melhor. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.